Pois bem, prosseguindo, nós estamos estudando hoje a lição número 9 do segundo trimestre de 2024 com o tema Resistindo à Tentação no Caminho. Sempre lembrando que caminho é um símbolo de cristianismo, né? Assim foi chamado, por exemplo, Atos 16, 17, né? Que vos anunciam o caminho da salvação, ok? Essa é a expressão que representa, então, o cristianismo, né? Pois bem, na página 2 nós temos o nosso texto áureo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a tentação o inimigo também sabe. Se o cristão estiver vigiando e orando, a chance dele cair em tentação é praticamente zero, ou ele não entra em tentação, né? E na verdade prática ele diz, no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Não tem o pensamento de um irmão que disse, né? É melhor concluir, né, a história de forma correta do que você andar por todo o caminho de forma correta e na última hora você fraquejar, como infelizmente aconteceu com Sansão, né? Deus teve misericórdia com ele, porque Deus é fiel, mesmo Sansão sendo infiel, mas ele acabou sofrendo, foi preso, arrancaram os olhos dele. Deus foi misericordioso com ele, mas sofreu muito. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, e trata da tentação de Jesus, ok? Na página 5, a nossa introdução, ela diz o seguinte: a tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Essa tradução dele, ele usou essa nova versão, essa NVT, em que ela traduz assim, e não nos deixe cair em tentação. Bom, essa tradução ela provavelmente está errada, né? Porque a palavra no original grego não significa não nos deixes, né? Não nos exponhas ou não nos conduza à tentação. Por isso eu coloquei abaixo aí como a Bíblia de Jerusalém, como ela traduz, tá bom? E ela diz, e não nos exponhas à tentação. E a versão corrigida que diz, e não nos induzas à tentação. Qual é a versão correta, né? Eu comento abaixo. Sempre lembrando que as partes em verde são comentários meus, né? O termo grego traduzido por deixes cair na NVT e induzas na versão corrigida é tradução do termo grego esfero, que segundo o dicionário Strong deve ser traduzido por levar para dentro, literal ou figuradamente, trazer para dentro, conduzir para dentro. Então a tradução melhor é não nos conduzas à tentação, ou não nos induzas, ou não nos exponhas, né? Ainda coloquei também como exemplo o Novo Testamento interlinear, grego-português, que ele traduz assim, e não nos conduz à tentação. Então essa ideia de não nos deixe cair em tentação, ela é diferente, porque seria assim, nós estamos sendo tentados e Deus vai impedir que você caia. Mas o cair ou não na tentação é uma decisão tua, porque você tem livre-arbítrio. O cair ou não na tentação foi uma decisão de Sansão, de Davi, de outros. Ok? Por quê? Porque o homem tem livre-arbítrio. Então, essa tradução que ele escolheu acaba passando uma mensagem diferente, porque aí, se você cai em tentação, você vai dizer o quê? Que foi que Deus te deixou cair em tentação?
Então Deus não interfere, ele controla para que a tentação não seja além do que você pode suportar. Mas o dizer sim ou não para a tentação, essa é uma decisão do homem. Então essa versão que o autor da revista escolheu aí não está boa não, de acordo com o que eu coloquei para vocês aí no grego e no hebraico. Bom, coloquei também aí o livro de onde eu tirei o Novo Testamento interlinear, está na página 6 aí do texto. Se vocês quiserem comprar, seria uma bibliografia, né? Esse livro é muito bom, porque ele traz, como eu citei ali, o texto em grego e traz ele traduzido. E eu comento, no final da página 6, a versão corrigida é mais fiel ao texto grego, né? Bem como também a Bíblia de Jerusalém, ok? E o Novo Testamento interlinear. Ok? Então, essa escolha do autor da revista aí eu não concordei não. Então, é um ponto aí para vocês tomarem cuidado, coloque isso amanhã para os seus alunos. Porém, o texto grego mais fiel é: não nos induzas à tentação e não nos deixe cair em tentação. O comentário da revista prossegue. Por isso, nessa lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Ok? Então veja que tem a participação do homem. O homem tem que resistir. E Deus, ele controla para que a tentação não seja além do que você pode suportar. E prossegue. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar, para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. O capítulo 1 da revista diz: a tentação e sua esfera humana. O conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. A primeira é a palavra hebraica massá, que significa teste, provação. Bom, ele escolheu aí 3 versículos, eu coloquei os 3 aí para nós analisarmos, né? O Deuteronômio 4:34, o sentido, infelizmente, é muito diferente. O autor usou um versículo que ele não está ligado à tentação do homem. Veja, Deus dizendo para Israel, né? Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. Provas aqui não tem nada a ver com o cristão ser provado. Aqui está dizendo que Deus apresentou muitas provas. Eu, por exemplo, numa aula de escola dominical, eu não vou usar esse versículo, porque o prova aqui está fora de contexto. Mas essa palavra amassar, nesse versículo, ele não se aplica, né? Bom, em Deuteronômio 9:22 diz: também em Taberá e em Massá. Ou seja, Massá aqui é um nome de um local, que é essa palavra hebraica que ele citou, né? Massá, ok? E em Quibrote Hatavá, provocaste muito a ira do Senhor. Esse local, que significa prova, tá bom? Ele recebeu o nome exatamente de prova em hebraico, Massá, tá ok? E no Salmo 95, versículo 8, não endureçais o vosso coração como em Beribá, no dia da tentação no deserto, ok? Então aqui ele já foi traduzido como tentação. Então nesse versículo de Salmo ele é interessante, tá bom? Mas nos versículos de Deuteronômio eu não consegui ver uma aplicação. Prosseguindo na leitura da revista, ele diz, ainda na página 8, a segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente. Peiramos, que significa teste ou prova,
aparecendo 25 vezes no Novo Testamento, e o verbo peirazô, que é testar, submeter à prova. Tá bom? Então, esse termo peirazô, ele vai ser mais interessante porque ele vai se aplicar diretamente à questão do cristão ser provado. Tá bom? Na página 8 aí do material didático que eu disponibilizei para vocês. Tá bom? E o comentário prossegue. Assim podemos dizer que a tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Bom, essa aqui é a tentação mesmo, não é o mesmo que provação, ok? Porque tem alguns versículos de tradução que eles utilizam tentação em vez de provação, ok? Mas, no caso, atração para o mal, aí é tentação mesmo, né? É o que Satanás faz para atrair o homem, ok? Bom, na página 9, o item 2 aí do material didático, ele diz: duas vias da tentação, de acordo com a palavra de Deus. A tentação pode vir primeiramente do diabo e também dentro do ser humano. Bom, por quê? Em certo sentido, nós já temos o pecado dentro de nós. Se o diabo desaparecer do mundo, o pecado já está dentro de nós. Tanto que a Bíblia diz que durante o milênio, em Apocalipse capítulo 20, o diabo vai estar preso. Mas a Bíblia diz que Jesus vai reger as nações com vara de ferro. Por quê? Porque vai ter desobediente. E em Isaías capítulo 65, a partir do versículo 18 principalmente, ele vai dizer que durante o milênio os homens vão envelhecer, diz que vai haver pecador sendo amaldiçoado, vai ter pessoas morrendo. Por quê? Porque o ser humano, que infelizmente jamais sem pecado, ele vai estar vivendo nesse corpo. Olha, o diabo está preso, mas infelizmente tem pessoas cometendo erros, né? Bom, eu acrescentei aí para vocês o texto que ele indicou, Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Ele disse o seguinte: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olha, então o que significa ser engodado, ser atraído pela sua própria consciência? Porque como o homem, ele já nasce em pecado, então ele já tem atração ao erro, ok? E eu destaquei aí em azul para vocês, ele diz: ela tem a origem no diabo, quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota de nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Ou seja, a tentação, ela parte do diabo, mas, infelizmente, como o pecado já existe no homem, esse pecado já faz o homem ser atraído pelo erro, né? Já que nasce de dentro do ser humano, tem a ver com os vícios da alma, quando no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo e ao deleite da consciência da carne. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. Ou seja, porque mesmo a do diabo, o diabo, ele lança aquela tentação, né? O que se acredita é que o diabo, ou ele sopra no ouvido do homem, como se fosse o homem falando, né? Oportunidade de você ganhar, um exemplo, né? Oportunidade de você ganhar esse dinheiro numa corrupção, né? Uma tentação a uma corrupção financeira, né? E a pessoa, às vezes, acaba cedendo, né?
porque dentro dela existe uma atração. Número 3, tentação, um fenômeno humano. Na epístola de Tiago está escrito: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Bom, como ele citou as palavras no grego, né, principalmente a palavra peirazo, para facilitar para você, eu coloquei esse versículo novamente, só que com a palavra em grego, né, que eu coloquei em colchete, sempre lembrando que colocar em colchete significa que eu acrescentei algo no texto, né? Ninguém sendo tentado, qual a palavra que está no grego? Peirazo. Diga, de Deus sou tentado, peirazo novamente, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta, e a ninguém tenta. Novamente a palavra peirazo. Então, essa é a palavra-chave desse versículo. Tá bom? Bom, como exemplo, já que o texto diz que Deus não tenta ninguém, e dependendo da tradução, se você pegar a versão corrigida, uma versão corrigida, Gênesis capítulo 22, versículo 1, ela vai dizer o seguinte: sucedeu depois dessas coisas que Deus tentou Abraão. Quando eu botei aí uma tradução da Bíblia de Elohim, é uma tradução que eu estou fazendo, né? Que ela diz: sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão. Então eu comento abaixo qual o texto no hebraico para nós traduzirmos por prova e não por tentação, porque senão a Bíblia estaria em contradição. O comentário diz: no hebraico o termo provou é tradução do hebraico nakar, que significa pôr à prova ou testar. Ok? Então, a melhor tradução desse texto de Gênesis 22, ele não está na revista, mas eu coloquei aí porque pode surgir essa pergunta para vocês, né? O comentário da revista prossegue: é verdade que há aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Essa aprovação, tá bom? Ela não é o mesmo que tentação, tá bom? Colocar à prova, como Deus faz, não é o mesmo que tentação. Tentação é atrair o homem ao erro. Ok? Por isso que Gênesis não deve ser traduzido como tentar. Deus não tentou Abraão. Bom, o texto que ele sugere aí de Tiago, eu coloquei Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3. Ele sugere o versículo 2 e 4, eu botei o versículo 2 e 3, que diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Essa tradução, aqui no caso a versão corrigida, ela não é boa, tá bom? Eu comento abaixo, olha, o termo cairdes, no versículo 2, é tradução do grego peripito, e segundo o dicionário Strong, significa cair de modo a ser envolvido, ok? Não é cair no sentido de pecar, porque essa expressão cair significa a pessoa sofreu várias tentações e caiu em várias tentações. E aí Tiago estaria dizendo, né, tem de grande gozo quando cair em pecado, quando cair em tentação. Na verdade, seria melhor traduzido por provação. Meus irmãos, tem de grande gozo quando entrardes em várias provações. Tanto que o versículo 3 comprova, olha, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E estranhamente, na revista, ele botou os versículos 2 e 4, enquanto o versículo 3 ele já explica o versículo 2, tá bom? Eu comento abaixo. O termo grego traduzido por tentações no versículo 2 deriva do grego peirasmos, e segundo o dicionário Strong, significa experimento,
tentativa ou teste, ok? Então, por isso é melhor traduzir por meus irmãos, tem de grande gozo quando entrardes em vários testes, em várias provações. Abaixo eu ainda prossigo. O termo traduzido por prova, no versículo 3, deriva do grego dokimion, e segundo o dicionário Strong significa ação de provar, aquilo pelo qual algo é testado ou provado, ou ainda simplesmente teste. O comentário da revista prossegue. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus, ou seja, não é teste, não existe teste que incita ao mal. Existe atração ou do maligno da nossa carne. Ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Ainda que o inimigo possa persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. Por quê? Porque o homem ele tem livre-arbítrio. O inimigo ele não pode decidir pelo homem. Ele pode tentar o homem, gerar tentações no caminho do homem, mas ele não pode fazer o homem pecar. O versículo que ele cita aí é 1 Coríntios 10, 13, que diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus para que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Ok? Ou seja, a tentação que vem sobre nós, que o inimigo pode colocar no nosso caminho, é uma tentação controlada por Deus. Ou seja, uma tentação dentro do que nós podemos suportar. Por isso que ele diz, é responsabilidade humana. Por isso que a revista diz, é responsabilidade humana. Pois bem, prosseguindo na revista, no capítulo 2, aí no nosso material didático, capítulo 2, sempre falando em algarismos romanos, tá ok? Está na página 13. Na nossa revista está na página 65. Bom, capítulo 2, o Senhor Jesus e a tentação. Vamos falar da tentação que Jesus passou no deserto. Aquela tentação, Jesus jejuou, claro, esteve em oração 40 dias e 40 noites, mostrando a importância da oração e do jejum para nós, já que Jesus Cristo, ele não tinha pecado e mesmo assim ele estava sempre em oração e jejum. O item 1, aprovação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo conduziu ao deserto. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. Bom, eu sugiro até que vocês leiam principalmente esse texto sugerido de Marcos e Lucas, né? Que eles detalham. Por exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 13, ele diz, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Ou seja, nesses 40 dias, na verdade, Satanás esteve procurando ali um espaço para poder tentar e colocando tentações. A tentação relatada no final foi a ação final de Satanás, porque depois ele teve fome, então inicia a tentação. Vou chamar de tentação final, mas Marcos diz que durante os 40 dias e 40 noites ele estava sendo tentado. O comentário prossegue. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. O objetivo de Satanás
era fazer com que Jesus desviasse de seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. Até ele entrar em debate com Satanás, vamos dizer, provar para Satanás que ele era o Filho de Deus, isso já não era algo bom, tá bom? Já não era bom. Então, por isso, Jesus Cristo nem entrou no debate. Ele tinha poder para transformar as pedras em pães, sim, mas ele não tinha que provar nada a Satanás, ok? Satanás tem que ficar de lado no nosso trabalho do Reino de Deus. Nós temos que pregar o Evangelho, mas se houver um desafio de Satanás, nós temos que esquecer. O comentário prossegue. Por isso houve um ataque intenso do maligno contra nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Bom, o fisicamente frágil porque ele tem fome, né? Está falando da limitação física de Jesus. Mas não havia limitação em termos de pecado, porque ele não tinha pecado. Nós já temos um tipo de limitação, que é o pecado que já nasce em nós. Como o salmista disse, em pecado me concebeu minha mãe. Bom, o item 2, agora na página 14 do material didático, ele diz, as áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas. A área física, a natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum. Pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus, ou seja, não revelaria nada, né? Mas Satanás está querendo, com isso, de alguma maneira, achar um espaço para tentar Jesus de outras maneiras. Na natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. A revista ela tem sempre uns pontos assim, às vezes um pouco estranhos. É difícil dizer que Jesus estava sendo tentado na natureza divina, porque a natureza divina não pode ser tentada pelo mal. Então eu considero esse aqui um ponto errado da revista, né? Por isso eu vou marcar ele em lilás para vocês, tá bom? Porque a natureza divina não é tentada. Toda a tentação aqui está sendo no homem, na natureza humana. E em terceiro lugar ele fala, na área espiritual, o diabo tenta nosso Senhor desafiando a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo. Assim podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física com as necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público. E na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Bom, mais uma vez ele fala que ser tentado na natureza divina, isso está errado. Deus não pode ser tentado pelo mal. Jesus Cristo era homem e era Deus. Como homem ele foi tentado, mas como Deus não. Acredite, esse aqui é um pensamento protestante. Infelizmente a nossa revista está sempre vindo com ideia protestante. Nós sabemos de onde nasceu esse pensamento. Nasceu com um homem chamado Orígenes, que viveu lá no ano 200 da era cristã. Era um herege terrível. Orígenes pregava heresia como a doutrina da apocatástase, dizendo que no fim todas as almas serão salvas, até a alma do diabo. Isso é uma coisa horrível. Foi ele também o primeiro a defender o batismo de recém-nascido,
Batismo de recém-nascido não tem valor diante de Deus. Todas as igrejas que praticam esse batismo estão erradas, porque Jesus instituiu um batismo, ele deu autoridade aos apóstolos para eles batizarem. Eles não foram batizados, mas eles começaram a batizar. E o batismo cristão é um batismo de adultos. Cristianismo exige confissão de fé. Todas as igrejas que batizam recém-nascidos estão erradas. Toda essa origem vem de Orígenes, por isso que eu não chamo ele nem de pai da igreja, tá bom? E aqui ele está botando esse pensamento protestante. Por quê? O protestantismo e o catolicismo, eles seguiram a heresia de Orígenes, dizendo que a natureza humana e a natureza divina se fundiram de maneira que Deus morreu na cruz, de maneira que Deus foi tentado. Isso aqui é uma doutrina protestante. Eu sugiro a vocês que no momento da aula, diga que a revista está errada, porque não existe tentação na natureza divina de Jesus, porque a Bíblia é bem clara, Deus não pode ser tentado pelo mal. Bom, eu dei uma sugestão diferente, eu coloquei abaixo aí para vocês um versículo que diz, na verdade, as esferas que Jesus foi tentado, assim como Eva também foi tentada. Tá bom? São 3 esferas, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Na concupiscência da carne seria ele entrar em debate, né, querendo provar alguma coisa a Satanás. Não tem que provar nada a Satanás, esquece Satanás. O segundo, a concupiscência dos olhos, não? Ele foi levado no pináculo do templo e ali foi colocada uma tentação diante dele. Olha, está escrito que os seus anjos darão ordem para que você não tropece em pedra. Lança-te daqui. Mas, olha, se ele se lança dali, na verdade ele estava cometendo suicídio. E a soberba da vida é quando Satanás oferece os reinos desse mundo. Então, esse capítulo aqui da revista, infelizmente, está errado, está com doutrina protestante. Vocês têm que saber que nós não somos protestantes. Todos os protestantes batizam crianças, recém-nascidos, né? Os protestantes, eles saíram da Babilônia apocalíptica, que é a igreja católica. Nós não saímos da Babilônia apocalíptica. Nós saímos de igrejas que não batizavam crianças, que não praticavam culto aos mortos, não acreditavam em purgatório. Essas igrejas sempre existiram. Na história da igreja, elas são chamadas de anabatistas ou rebatizadores. Os católicos e protestantes chamavam elas de rebatizadoras. Tá bom? Por quê? Porque quando recebia alguém da igreja católica ou luterana, até hoje a Assembleia de Deus faz isso. Se chega um católico na nossa igreja, que foi batizado na igreja católica, esse batismo não vale, porque a igreja católica não é a igreja cristã, é a Babilônia apocalíptica. E por que ela é Babilônia apocalíptica? Porque ela pratica a doutrina que é a essência da religião da Babilônia, que é o purgatório, o culto aos mortos, invocação aos mortos. A Bíblia chama isso de abominação. Ok? Então, Saul também caiu nesse erro de invocar os mortos e Deus o reprovou. Então, doutrina protestante católica tem que ser esquecida. E essa doutrina aqui, dizer que Jesus foi tentado na sua natureza divina, isso está errado. Tá bom? Não repita isso em sala de aula. Essa revista Escola Dominical tem que mudar, infelizmente. Diversas lições nós temos visto aí com erros como esse. O ponto 3. Como Jesus venceu a tentação? Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele respondeu, está escrito. Até esse ponto aqui, que esse capítulo é fundamental para nós, né? Olha o exemplo de Jesus. Ele, mesmo não tendo pecado, ele estava sempre em jejum e oração, e ele usava o poder da palavra de Deus. Quando nós estamos citando a palavra de Deus, o Espírito Santo ele tem um compromisso especial com as Escrituras Sagradas, ok? Eu posso dizer o mesmo que a Bíblia diz, mas com palavras humanas, não é a mesma coisa. Então, por isso o apóstolo Paulo gostava de usar como está escrito, tá bom? E Jesus também nos deixou esse exemplo.
Bom, vamos agora ao capítulo 3, okay? Na página 16 do nosso livro, que está na página 66 do livro da Revista do Professor, né? Ela diz o seguinte: resistindo à tentação. Número 1, somos todos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Eu não gosto de colocar inimigo com letra maiúscula, não. Tá bom? Mas ele, infelizmente, colocou aqui inimigo com letra maiúscula. Né? Eu reprovo isso, né? Quando eu me dirijo a Deus, a Jesus, eu, em qualquer situação, coloco com letra maiúscula. Mas falando de Satanás, se falar Satanás é nome próprio, a gente coloca com letra maiúscula. Mas inimigo com letra maiúscula, eu não coloco, não. A revista colocou. Não? Então o inimigo não deixará de nos tentar. Ok? Estamos no final da página 16. Por esse motivo, temos de estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Olha, acabou que o autor da revista aqui, de uma certa maneira, falou até para ele mesmo, né? Esses teólogos, entre aspas, é exatamente o que ele está fazendo. Ele está citando falsos teólogos. Você quer ver? Veja o número 2 da revista, o tópico seguinte, né? Rejeite a tentação. Olha o que ele diz. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero. Vocês sabem quem é Martinho Lutero, irmãos? Martinho Lutero foi um homem que ele saiu da Igreja Católica, mas ele manteve as heresias da Igreja Católica. Lutero, quando ia, por exemplo, fazer um culto fúnebre, uma cerimônia fúnebre no cemitério, Lutero ele acreditava em purgatório, então ele invocava os mortos para os mortos, o morto, né, a alma daquele morto sair do purgatório. Isso é paganismo, irmãos. Protestantismo não é cristianismo. O cristão tem que entender isso. Não era para Martinho Lutero estar aqui. Martinho Lutero, ele pode ser citado como Aristóteles também é citado, mas como teólogo cristão, não. Por quê? Ele saiu da Igreja Católica, mas a Igreja Católica não saiu dele. Se você se disser protestante, como essa revista, infelizmente, está colocando, o resultado é que você está ligado à Babilônia apocalíptica. Tá bom? Então, lembre-se que em 1965, a Igreja Católica, ou seja, a Babilônia apocalíptica, ela traçou um projeto de unir todas as igrejas. E esse projeto ela determinou um tempo. 60 anos, 1965, 60 anos vai bater quando? É ano que vem, 2025. E esse trabalho de união das igrejas, ele está de vento em popa. Porque as Assembleias de Deus estão participando de aliança com a Igreja Católica. Pastores da Assembleia de Deus vão em reuniões católicas, chamam o Papa de Sua Santidade. O Papa, ele é o líder da religião do culto aos mortos do mundo, irmãos. E Martinho Lutero também, a Igreja Luterana, até hoje, ela acredita em purgatório e pratica culto aos mortos. Então, não deveria estar na nossa revista. Essa aqui é a confusão muito grande que está havendo entre nós. Eu até recomendo a vocês, espalhe essa lição o máximo que vocês puderem. Por quê? Se nós continuarmos, se nós acreditarmos que saímos da reforma, significa que nós saímos da Igreja Católica. Desde Constantino, lá nos anos 300, até os dias de Lutero, a Igreja Católica praticou paganismo. Você veja que incoerência. Calvino, na sua obra As Institutas, ele diz que invocação aos mortos e culto aos mortos é paganismo. Mas mesmo assim, os calvinistas dizem que eles saíram da igreja pagã. Olha, se ela praticava paganismo desde Constantino,
Você não deve dizer que você saiu dela. Eu não vou dizer isso nunca. Não quero cegueiro espiritual na minha vida, não quero nada de ruim na minha vida. Bom, mas ele cita aqui uma frase, então, desse Martinho Lutero. Mas antes de ler essa frase, eu vou dizer uma outra coisa muito importante para vocês. Eu não celebro a Reforma Protestante, eu não gosto do dia 31 de outubro. Você vai até poder dizer que isso é uma coincidência. Mas o dia 31 de outubro, na verdade, bem antes de Lutero, ele era um dia significativo no satanismo. O paganismo antigo, o que é conhecido hoje como Halloween, esse Halloween existe mais de 1.500 anos, irmãos. Principalmente entre os celtas, era um dia de adoração a Satanás. E o satanismo hoje, você pode pesquisar na internet que você vai encontrar. Sabe o que é o dia 31 de outubro no satanismo hoje? É o dia do aniversário de Satanás. Aí você tem um homem que ele pratica paganismo, porque Martinho Lutero praticou paganismo até o fim da vida dele, ele nunca abandonou o culto aos mortos, tá bom? Além de outras heresias. Martinho Lutero, das 5 heresias da mariolatria, ele continua acreditando que Maria nasceu sem pecado, que Maria continuou virgem, que Maria é mãe de Deus e que Maria ascendeu aos céus. Ele só negou que Maria é mediadora entre Deus e os homens, porque também a Bíblia é muito clara em dizer que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, cuidado, porque se você entrar pelo protestantismo, eu garanto a você, vai estar se cumprindo em você o que o apóstolo Paulo diz, que haveria apostasia nos últimos dias. Por quê? Os protestantes, todos eles, igreja luterana, anglicana, metodista, presbiteriana e até a batista reformada, a doutrina da salvação deles é diferente da nossa, irmãos. Tá bom? Na visão deles, nós somos hereges, porque nós pregamos o livre-arbítrio. E eles negam o livre-arbítrio. Eles dizem que o livre-arbítrio ele não existe na doutrina da salvação. Ok? E nós também dizemos que eles são hereges, porque a predestinação que eles pregam é só você ver historicamente de onde vem. Vem do paganismo. Tanto que a igreja primitiva, ela pregava o quê? Ela pregava o livre-arbítrio. Mas quando Constantino organizou a igreja pagã, logo veio Agostinho de Hipona e adotou a doutrina da predestinação. O homem que escreveu a obra O Culto Devido aos Mortos, você entra aí na editora católica, você compra esse livro, você vai acreditar num homem desse, vai ter ele como uma referência. Eu vejo na Assembleia de Deus ele sendo chamado de Santo Agostinho de Hipona. Não era pagão. A Bíblia me obriga a chamar de pagão todos que praticam culto aos mortos. Mas Martinho Lutero, Agostinho de Hipona e todos os católicos até hoje continuam com essa prática. E a Assembleia de Deus, infelizmente, está se desviando, irmãos. Está se desviando. Bom, a frase diz, né? Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Abaixo eu coloquei uma mensagem diferente, que diz, você não pode impedir que a mensagem de Lutero voe sobre a sua cabeça, mas pode impedir que essa mensagem se instale com seus ninhos. Por que impedir? Porque a mensagem de Martinho Lutero, se você seguir ela, você vai acabar um dia no culto dos mortos, lá em novembro, praticando o culto aos mortos, porque ele praticava. Você vai para o cemitério lá, ajoelhar diante de um túmulo. Isso é inaceitável, né? Pois bem, o item 3, ele diz, arrependa-se, agora na página 18 do nosso livro, né? Na página 66 do material da revista. No meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação e, por isso, rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira. Bom, ele sugeriu aí Provérbios 28:13, eu coloquei o texto aí para vocês
para nós podermos ler, né? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então o homem tem que saber que nós não temos como esconder nada de Deus. Tá bom? E a confissão, lembre-se, ela tem que vir acompanhada, falamos isso na lição da semana passada, ela tem que vir acompanhada de um compromisso de mudança. Se a pessoa cedeu algum pecado, né? Se corrompeu, por exemplo, ofereceram a ele uma propina e ele recebeu um dinheiro ilegal, tá bom? E essa propina vem todo mês para ele. Se ele, aí todo mês ele recebe a propina e fala assim, Senhor, eu confesso que eu pequei. Se ele não determinar no seu coração no mês seguinte não receber mais, essa confissão não vale de nada. Vou contar um exemplo para vocês. Nós tínhamos um seminário dentro do presídio da Frei Caneca, aqui no Rio de Janeiro. E certa vez um irmão lá, uma pessoa aceitou Jesus, né? No mundo ele era traficante, foi preso. Os traficantes mandavam dinheiro para ele, irmãos, todo mês. Irmãos, tem uns 20 anos isso. Eles mandavam R$500 todo mês. R$500 era um bom dinheiro, né? O indivíduo que estava preso lá para ele comprar coisas lá dentro do presídio, comprar até drogas, cigarro, né? Outras coisas. Aí ele perguntou pro dirigente, né? O que eu faço? Eu continuo aceitando o dinheiro? Aí o dirigente da igreja, né, que tinha lá, que era um irmão que trabalhávamos juntos, ele falou, olha, enquanto você receber esse dinheiro, você está comprometido com eles. Mande uma carta para ele, quando chegar o dinheiro, você manda, olha, agora eu sou cristão e eu não posso mais receber esse dinheiro. Tá bom? E aconteceu até, esse irmão se converteu mesmo. Aí ele continuou preso e até pelo bom comportamento chegou o dia da liberdade dele. Olha que testemunho, irmãos. Chegou o dia da liberdade dele. E no último culto, todo mundo alegre, amanhã o irmão vai embora. Mas quando terminou o culto, o irmão ficou sentado, de cabeça baixa. E os irmãos ali, o que ele está vendo, irmão? Eu estou muito preocupado de eu sair daqui e chegar lá fora, eu não ter como me sustentar e acabar sendo tentado e acabar cedendo. Então, eu prefiro que Deus até me tire a vida, mas eu não quero voltar a pecar. E os irmãos ficaram, não, irmão, que isso? O cara ele conversando com ele. Ele acabou que ele ficou sentado sozinho muito tempo e os irmãos, depois o culto acabou, né? Lá dentro do presídio tinha um salão para eles fazerem culto. E os irmãos ficaram conversando e viram que ele continuou sentado lá, sentado, já iam fechar coisa. Aí foram lá chamar ele, irmãos, o homem estava morto. Ou seja, ele pediu a Deus, Senhor, se eu voltar a pecar, se eu for voltar a pecar quando eu for para o mundo, agora sair, digo, né, da cadeia, me tira desse mundo. O homem morreu lá dentro do presídio da Frei Caneca. É um testemunho interessante, né? Então, pedido de perdão tem que vir acompanhado de um compromisso de abandono. E a conclusão? A conclusão, aí na página 19, né? Semelhante ao Senhor que foi tentado em tudo, mas não pecou, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Então, irmãos, todo tipo de tentação. Eu falei para vocês aqui a tentação, por exemplo, de se corromper financeiramente, tá bom? A tentação de se corromper sexualmente, como foi o caso de Sansão. Tem também a tentação, que é muito comum em nossas igrejas, infelizmente, o que eu ouço de cristão murmurando, falando às vezes mal do outro, falando mal da obra. Então, existem tantos tipos de tentações, e existe uma tentação que é fácil de você ver que é pecado, você se afasta dela. A tentação de pegar uma arma e dar um tiro numa pessoa que está criando um problema para você. Você logo vê que esse tipo de tentação é errado, né? Você evita. Agora, toma cuidado com aquela tentação que às vezes acontece em nossas igrejas,
que nós vemos pessoas fazendo comentários sobre um irmão, uma irmã, sobre a obra de Deus, fazendo comentários até com ímpios. Às vezes fazendo comentário perto de crianças, coisas que levam a criança até a crescer, né, com uma mentalidade ruim, negativa para o Evangelho. Então, vigie com todo tipo de tentação, ok? Vigie com todo tipo de tentação, porque o cristão, se ele cair numa tentação pequena, falou mal do irmão, mesmo você sabendo, se o irmão errou, a Bíblia diz para você ir repreendê-lo. Se ele te ouviu, ganhaste teu irmão e acabou. Agora, você falar para o outro irmão, só se ele não te ouvir. Aí você chama o irmão para ser testemunha. Se ele não te ouvir, aí diz a igreja. Ok? Agora, se você viu o seu irmão errar, não vai espalhar para ninguém. Vai e repreende tu e ele só. Então, existe um tipo de tentação que as pessoas chamam de pecadinho. Foi um pecadinho, pastor. Mas lembre-se do que Jesus Cristo disse. Um abismo chama outro abismo. Então, você comete um pecado agora, um pecadinho, como você diz, tá ok? E esse pecado ele vai te causar uma cegueira para você cometer um pecado maior. Daqui a pouco um pecado maior, daqui a pouco maior, daqui a pouco você está totalmente preso. Porque esse pecadinho é um abismo, que chama outro abismo. Tá bom? Então vamos vigiar e deixo essa mensagem aí para vocês. A paz do Senhor.